Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui explicando qual foi o racional dessa operação. E vamos lá, eu até gravei uma parte aqui para a mentoria, mas vou fazer esse vídeo extra aqui para explicar para vocês. Resumidamente, tá? O que acontece? A gente tem um mercado hoje, basicamente, trabalhando em uma zona que eu falo, uma zona de sujeira ali, tá? Que é o quê? É um mercado que não é direcional e ele está dentro de uma região de topo no índice agora. Então é normal esse tipo de manipulação suja, onde ele não tem muita direção e ele fica sambando para tudo que é lado aqui. Tá? Esse a gente pega hoje, o início do dia principalmente, um range curto. Hoje o dia foi curto o range, né? Mas ele fica trabalhando entre duas zonas de liquidez aqui, né? E aí é aquele negócio, compra no suporte, vende na resistência, aquela coisa que a galera aprende, né? Mas isso nada mais é do que uma zona indefinida do gráfico, uma zona de sujeira que a galera fica brincando com o preço, tá? E qual que é o detalhe aqui? Quando o preço chegou aqui, mais ou menos, antes dele furar, na verdade não, ele já tinha furado esse fundo aqui e capturado essa liquidez aqui, tá? A liquidez do fundo. Ele tinha capturado e subido com o preço. Depois que ele sobe com o preço, minha análise começa. Por quê? A gente tinha um estrangeiro. Peraí, vamos lá para o estrangeiro. A gente tinha um estrangeiro aqui, ó, que ele vendeu bastante até as 10 horas, certo? Então vamos pegar 10 horas aqui, ó. Foi que o pico da venda dele tinha sido aqui. E aí o mercado sobe, ele só acompanha um pouco, tá? E aí ele já vende de novo. Então o mercado, vamos ver aqui que horas são? São 10h30. Deixa eu achar 10h30. 10h30. Então você percebe que ele faz muita força nessa venda, tá? 10h30 ele faz muita força. Quando o mercado volta, ele naturalmente volta, mas ele sempre está buscando essa posição vendida, tá? Se a gente tivesse com o mercado onde o estrangeiro estivesse indefinido, o que estaria acontecendo? Ele não estaria puxando quase um bi de venda, ele estaria puxando coisa de 300, 400 na venda aqui. Quando subisse, ele estava perto do 0 a 0, vendia 400, subia 0 a 0, só que não era isso que estava acontecendo. Tá? Ele estava voltando para casa dos 400, 500, depois para os 800. Então ele estava bem definido nessa venda dele. Até que chegou perto dessas 11 horas aqui, tá? Que o que aconteceu? Então, vamos pegar o candle aqui das 11. Vamos deixar ele marcado. Esse candle aqui, 11 horas. Beleza. Esse candle das 11 horas, deixa eu marcar aqui mais ou menos, 11 horas, 11 horas aqui. Eles venderam forte esse candle das 11 horas e aí o mercado travou aqui na região de baixo, capturou a liquidez e o mercado travou. E aí aqui começa a minha leitura. Por quê? Aqui, às 11 horas, se a gente percebe, o preço médio do estrangeiro está vendido lá nos 130 e 300, mais ou menos. Tá? Então, isso funciona como se fosse uma trava do preço. É como se fosse uma média móvel ou uma VWAP, por exemplo, só que com a posição do estrangeiro. Né? Então, é mais forte, é algo que impacta mais, porque o cara não vai ficar tomando calor. Tá? E aí, o que acontece? Ele está querendo venda, ele está puxando a venda. Então o mercado sobe, aqui a gente tem uma zona de liquidez, aqui a gente tem outra zona de liquidez. Ele puxa essa liquidez, faz o spring aqui, ou uma captura de liquidez, ou uma manipulação, uma busca de stops, tá? Como você preferir. E aqui nesse momento a gente tinha muita ordem aqui em cima, então ele finge que vai, CPF é estopado aqui, outro CPF compra aqui porque acha que o mercado vai desenvolver até aqui, que seja e ele volta com preço num candle maior, um candle mais forte aqui. Só que o que acontece? Ele começa a subir, ele não tem essa questão aqui de vai e volta com as posições. Ele começa a subir mais linear aqui até as 11h30 mais ou menos, deve dar por aqui, 11h30 por aqui assim. Ele vai subindo, tá? Então ele vai comprando, comprando, comprando. E aí você olha, você bate o olho e você pensa, pô, se ele está comprando, então faz sentido esse desenvolvimento para cima do mercado, né? Aparentemente faz sentido, só que pensa que esse tipo de operação é uma operação assim, coringa que eu falo, vamos botar aqui, não adianta botar aqui, mas é uma operação coringa que de qualquer forma o mercado cairia. E foi essa operação que eu peguei. Como é que funciona esse tipo de operação? O cara está vendido, certo? Então, se ele está vendido,
e ele levou o preço acima na região de liquidez, e ele vai fazer esse tipo de manipulação que é natural, ele está deixando o mercado respirar e ele está vindo junto para derrubar o mercado, porque ele está vendido. Beleza, e o preço médio dele está aqui, então o mercado não passa muito do preço médio dele. Show. Se ele quiser comprar, se ele quiser inverter o mercado para compra, o que ele vai fazer? O que ele teria feito melhor? Ele teria permanecido no fundo e aumentado essa manipulação para ele montar a posição comprada dele e lucrar com isso. Só que essa subida, ele não estava com a posição comprada. Ele estava aos poucos desovando, mas nada que desse lucro para ele nessa subida, certo? Partindo desse ponto, se ele quisesse compra, ele teria que fazer o que com o mercado? Voltar de novo, furar o fundo de novo, montar a posição de compra para daí sim subir comprado e lucrar com isso. Então, nesse momento do gráfico, a gente tinha uma situação que é o seguinte: eu estou vendido, eu sou estrangeiro, eu não vou tomar prejuízo. O mercado volta, sobe numa região de liquidez, eu capturo liquidez e volto para ter meu lucro como um player vendido. Certo? Certo. Beleza. Eu sou um institucional, segunda situação, eu sou um institucional, eu estou vendido, mas eu quero comprar, eu quero montar uma posição comprada e eu quero surfar essa onda de compra aqui. O que eu preciso fazer quando o mercado está aqui? Eu preciso descer com ele na região do fundo, abaixo do fundo para capturar liquidez, inverter a minha posição para compra, montar a posição de compra para subir com o preço. Então é uma situação que ou o mercado cai ou o mercado cai. Dificilmente, nesse tipo de situação, muito difícil, o mercado sobe aqui e, por exemplo, ultrapassa os topos. Ele pode até subir, chegar nessa região, trabalhar, mas a região alvo do mercado é essa aqui. Essa situação dele subir e trabalhar é muito difícil também. É assim, como eu falei, uma operação que é como se fosse um coringa ali, ou desce ou desce. Tanto que o próximo candle foi um candle gigante para baixo e já voltou para a região de captura de liquidez aqui embaixo. Tá? E aí depois disso ele fura o mercado, mas eu não vou entrar no depois. Vamos ficar por aqui, porque talvez já é muita informação, não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, se é muito iniciante, então prefiro parar por aqui essa explicação. E, enfim, basicamente foi isso o mercado. E aí, esse é o mercado que eu gosto de operar, né? Até ali uns meio-dia, uma hora no máximo. Depois disso o mercado fica mais lerdo, né? Então é meio complicado de fazer a operação. Então eu nem vou entrar muito nesse esquema do mercado depois.